E aqui ele conheceu Dalila. Então depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Tem alguma coisa sobre esse vale de Sorek? Quem era Dalila? De onde ela era? Alguns pensam que Dalila talvez nem fosse filisteia, porque o nome dela não parece um nome filisteu. Tem até um jogo de palavras aqui, porque o nome de Sansão, como ele aparece aqui na Bíblia, ele pode ter dois significados. Você pode ter Sansão como Shinshon, que significa o sol pequeno, vem de Shemesh, sol, o sol pequeno. E Dalila, de Laila, significa da noite, a noturna. Laila, em hebraico, é noite. Então, de Laila, criatura noturna. Caramba, eles são opostos. Então. São opostos, o sol e a noite. Mas o Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz que Sansão, na verdade, vem de Xamã, que significa o destruidor. Então, a gente tem essa dúvida aí do significado do nome. Faz sentido. Mas, de qualquer maneira, é no mínimo curioso que o sol, o pequeno sol, vá ter uma relação, um affair com a criatura da noite. Então, alguns pensam que ela talvez nem fosse uma filisteia, mas fosse uma mulher que os filisteus também pegaram e assediaram, sabe? Sim. Há muitas mulheres que estão nessa vida. O ponto ela estava, digamos assim, culturalmente com a cultura filisteia enraizada. Sim, de uma forma com certeza. Não, eles eram filisteus, eu digo a própria Dalila. Entendi. Sabe, às vezes assim, sabe aquela mulher que é dona de um bordel? Esses filmes contam isso. E às vezes ela mesma, quando criança, foi raptada, levada para aquele bordel e foi criada no bordel. E ali ela vai se prostituindo, até um dia que ela se torna a dona do bordel. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo que agora é aquela que alicia meninas, que ajuda no tráfico humano, ela também foi vítima. Isso é uma coisa até estranha da história. Às vezes você vê uma pessoa praticando um crime e a origem da história dela foi sendo vítima daquele crime que agora ela pratica. Que loucura. Sim. E agora começa uma história onde os filisteus eles querem se vingar de Sansão e começam a ordenar que a Dalila descobrisse qual é o segredo da força de Sansão, porque não dá para bater de frente com esse cara. Não. Por eles mandaram 1000 homens, ele vem na porrada e arrebenta com os 1000, quebra o portão. Era uma espiã. Inicialmente não. Só que no momento que eles se apaixonam, né? Na verdade, porque o Sansão se apaixonou por uma mulher. Eles já mandaram lá, né? Convença-o a revelar o segredo. Ela já foi com esse propósito. E aí eu queria que você fala, conta pra gente o que acontece, porque num vai e vem aqui de tentativa, de zombaria até do lado de Sansão, de demora talvez para se entregar. Talvez um pouco por causa do trauma de ter se entregue no passado e ter sido traído. Mas você vê que ele repete a mesma coisa. Ele vai sempre brincando. Ele sempre... O Sansão é um sujeito que vai sempre no limite. Sempre no limite. Sempre no limite. Se o carro vai a 320, ele coloca 320. Ele vai sempre nos limites. Sim. Então ela começa um jogo de sedução semelhante à primeira mulher dele de Tímina. Né? Ela fala assim, qual que é o seu segredo? Se você me ama, me conta qual é. Ele começa a brincar, fala que não, se você fizer meu cabelo com trança, não sei o que e tudo mais e tal, e ela de novo chateada, o pessoal vem, ele acaba o cara é tão burro. Né? É burro também, né? Da foto que você é burro. Porque ele conta pra ela uma coisa, ela faz, aí quando os filisteus chegam, ele bate nos filisteus, ele não percebe. Você vê como é que a paixão torna o cara idiota. Esse que é o ponto. Às vezes... Não é que ele é burro, é que ele é um cara com zero controle emocional, porque diz aqui que sempre que ele conta o segredo para Dalila, aí Dalila conta esse segredo para os filisteus. Os filisteus chegam. Aí ela pega e joga um verde. Fala assim, os filisteus estão aí! E aí ele vai e protege ela. Aí acontece uma vez, acontece 2 vezes. Aí é que o Silva falou, não é possível, esse cara é burro. Só que esse cara, ele tá tão cego e tomado pela paixão, um cara romântico, às vezes, que ele fica ignorante, já viu assim? Sim. Gente inteligente fica burra no meio da paixão. E muitas pessoas caem nisso. Por exemplo, ditadores caem nesse erro. Você pode olhar que quase todo ditador ele é traído por um primeiro-ministro dele, por um general. Por quê? O camarada chega a tal estado de afastamento de Deus que ele perde o controle sobre si, sobre as suas emoções, perde a sabedoria e começa a agir de maneira irracional. Sim. Você vê que muito... Salomão também. É o próprio Salomão. Nem os filhos de Deus estão isentos disso. Até que num determinado momento ele não aguentou, ele contou para ela. E aí até tem uma coisa que as pessoas erram, né? A Dalila cortou os cabelos de Sansão, né? Na verdade, não foi ela que cortou o cabelo de Sansão. Mas, finalmente, o cabelo dele foi cortado. E quando o cabelo dele foi cortado, a força dele se foi. Lembrando que
o cabelo não era o que dava força ao Sansão. Aquilo era só um símbolo. O que dava força ao Sansão é aquilo que o autor bíblico teve a sensibilidade de repetir sempre. E o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele. O cabelo era apenas um símbolo. É igual a aliança. A aliança é só um símbolo que eu sou casado. Mas, na verdade, tem outras coisas que marcam o estar casado. Ele perde, então, o cabelo e consigo a força. Os filisteus, então, o humilham. E ele começa só a descer. Cada vez mais. Aliás, me chamou a atenção uma coisa que eu ia mencionar aqui e acabei deixando passar. É que quando fala que Sansão foi para Tímina, no hebraico dá a entender que ele desceu para Tímina. Toda vez que o Sansão vai para um lugar afastado do que Deus planejou para ele, ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele faz sempre um movimento descendente. E no final das contas, ele vai aparecer aonde? Lá no buraco, no moinho. E eles cegam Sansão. Diz que eles... Deixa eu ver se eu vou achar essa passagem que eles cegam Sansão. Tá aqui, olha. Vem uma vez, conta um segredo, aí Sansão... É 21. 21, é o 16, 21. Verso 21. Exatamente. Ele fala assim, ó. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o amarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui é um detalhe. Agora, mas só queria acentuar um detalhe aqui. Tá. Furaram os olhos dele. Toda essa história começa quando ele falou assim, essa menina me agrada aos olhos. Percebeu a ironia da vida? Ele começou a afastar lá atrás, mas o primeiro gesto de afastamento das coisas de Deus é quando ele vai procurar uma menina entre os filisteus, e o pai não é bom e fala assim, mas essa me agradou aos olhos. E aí, qual foi a consequência disso? Ele tem os olhos vazados. Caramba, cara. Cara. É isso daí. E ele tá no moinho ali, e moinho de trigo, né? Ele botou fogo no trigo deles, agora ele tava no moinho. O que é estar no moinho? É ele ficar preso, rodando? Nós temos alguns moinhos moinho assim. É tipo um dispenser, um armazém onde eles guardam coisa. E o moinho, ele fica só girando pra... Uma pedra Não, mas pesada, né? Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Não é um moinho, uma coisa... Não, mas imagina o seguinte, você tem vários tipos de moinho. Tinha um moinho para trigo, tinha um moinho para cevada, tinha um moinho para azeitona. Mas geralmente era uma pedra grande, enorme, assim, com um pau, como se fosse esse microfone aqui, né? Aquela pedra fica aqui, você vai empurrando aquela pedra pesada assim e rodando e ela vai esmagando. A gente vai moer mesmo. Vai moendo tudo ali. Então colocou ele para basicamente... Normalmente eram animais que faziam esse trabalho. Porque o moinho que uma pessoa fazia, burros, eram moinhos pequenos, portáteis. Esses da prisão eram trabalhos forçados mesmo. Lembra quando o Alcatraz tinha que o pessoal tinha que ficar quebrando pedra ali? É tipo indústria. Tipo indústria. É uma empresa que faz óleo. Aí fica moendo azeitona para fazer óleo. Exatamente. Jesus falou, se alguém fizer tropeçar um pequenino, amarra uma pedra de moinho e se lança no mar. Então é uma pedra pesada. Qual que é o sentido desse... Assim, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Qual que é o sentido dessa frase? É uma forma de mostrar que Deus ainda teria misericórdia dele. Sansão, felizmente, ele não atravessou a linha do não retorno. Que só o Espírito Santo conhece. Então, vou dar exemplos bíblicos. Pedro negou Jesus, mas ele arrependeu amargamente. E é interessante que a palavra para arrependimento, em grego, é a palavra metanel, ou metanoia, que significa, metanel é o verbo, metanoia é o substantivo, mudar de mente, retornar. Em hebraico, techuvá, voltar. Então, o conceito bíblico, sempre em hebraico e em grego, é dar meia volta. Arrependimento é dar meia volta. Arrepender, dar meia volta, voltar. Então, Pedro negou Jesus, estava vindo no caminho da perdição, mas ele deu meia volta. Você compreende? Salomão errou profundamente, mas deu meia volta. Davi também errou, deu meia volta. Só que alguns
Foram e chegaram no abismo, não tinha como dar meia volta, aí cai. Exemplo, Saul, Judas... Não teve meia volta para eles. Eles foram e caíram mesmo. Quando você está no abismo, você não tem como ter meia volta. E o que é esse ultrapassar a linha do não retorno? É quando você adquire uma disposição mental tal que o Espírito Santo não tem mais acesso a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou, todo pecado será perdoado contra os homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Né? Você entendeu? E no caso do Sansão, felizmente ele deu meia volta. Então, como Deus olhando, viu que ele ainda não tinha ido ao abismo, assim como Deus, na história que eu contei minha, usou uma circunstância ruim para me trazer à existência, Deus também usou a circunstância ruim de Sansão para trazê-lo de volta ao arrependimento, de uma maneira que agora ele aprendesse a lição. Só que de uma maneira que não precisava ter sido assim. Humilhado, cego... E agora, e no território assim, e a gente vem para o desfecho final, né? Que é sobre a morte de Sansão agora. Porque diz que os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrar. E eles diziam, o nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo, nosso Deus entregou nas nossas mãos nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram, mandem vir Sansão para que nos divirta. Ou seja, transformaram Sansão num palhaço. E isso aqui aconteceu na mesma época da colheita do trigo. Porque o Dagon, no passado, até se o pessoal dá uma olhada, tem um erro às vezes na internet, que você coloca Dagon, vai aparecer um deus peixe, um sereio. Dagon não era deus peixe. É porque o pessoal pega que a palavra Dagon lembra a palavra Dagash, em hebraico significa peixe, e pensaram por muito tempo que Dagon era o deus peixe. Não tem nada na história. Mesmo que você der uma googada e aparecer um sereio, ignore essa informação do Google. Dagon não é o deus peixe. Acredita-se que Dagon era um deus da agricultura, ligado ao trigo. Da colheita. Lembra que Sansão botou fogo na colheita dos filisteus lá atrás. Aquilo estava na memória deles ainda. Se você fizer com uma declaração, uma atitude, a quebra da Bolsa de Valores e muita gente perder dinheiro por sua causa, por causa de uma pirâmide que você causou, qualquer coisa assim, pode passar 20 anos. Lembra do... aquele seriado que a gente assistiu até do Batatinha lá, o... Round 6, tem um cara lá que os caras toda hora batem nele lá porque eles tinham perdido dinheiro por causa dele em Bolsa de Valores lá de pirâmide. Mas com a gente, o pessoal geralmente ganha, né? Ganha, né? Ou seja, as pessoas... Mas os que ganham vão esquecer. Mas se alguém perder, vai lembrar. Então os filisteus lembraram. E eles humilharam o Sansão justamente na festa de Dagon, que era a festa da colheita do trigo. E também imagina quantos anos demorou para os caras recuperarem o que o Sansão causou. Cara, isso é que assim, é a vingança. Mas o trauma ficou. Vingança. É a vingança da vingança. E agora vem o desfecho onde é a vingança da vingança, onde todo mundo vai pro saco junto. Porque, trouxeram o Sansão então, e Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, porque ele estava cego, né? Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então estava todo mundo lá, os grandes líderes filisteus estavam lá, governadores, tirar sarro. todo mundo tirando sarro, porque finalmente era uma vitória, conseguiram ganhar algo que era impossível. E nesse momento, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Nossa! Assim foram mais os que o Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. E eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão jogou Israel durante 20 anos. Caraca! É interessante que os arqueólogos encontrarem Tel Cassil, que é na região dos filisteus, um templo muito bem preservado. E a arquitetura desse templo demonstrou uma coisa curiosa.
o templo realmente tinha 2 colunas que sustentavam todo o teto do edifício. E tinha mezanino. Então, essa informação bíblica que o Sansão pede ao menino faz com que eu fique entre as 2 colunas. Do ponto de vista arquitetônico, isso está corretíssimo. Porque eram 2... Se derrubasse ali, caía tudo. Então, a gente tem essa confirmação pela arqueologia. Mas era tão próximas uma das outras para ele alcançar as duas? Sim. Essas, por exemplo, de Tel Cassile, dá para você fazer assim, ó. Uma pessoa maior empurra, você entendeu? Se você empurra aqui, ó, e ela vai caindo aqui, enquanto ela tá... Você vai com a outra aqui, e com o peso em cima, demonstra. E Sansão morreu junto. Sim. Foi quase uma atitude kamikaze aqui. Agora, olha que interessante. O cabelo de Sansão voltou a crescer. E ele pediu ao Senhor mais uma vez. A gente lê isso rápido, pulando da prisão dele até o final, parece que foram 24 horas. E o cabelo... Até teve um filme antigo, mostrava o cabelo dele crescendo miraculosamente assim. Não. Tomou tempo. Ele ficou muito tempo ali, meses, talvez 1 ano ainda, na prisão dos filisteus, sendo humilhado por eles ali, humilhado. E Deus falou, tá bom, Sansão, eu vou te dar a chance, meu filho, eu vou realizar meu desígnio através de você. Pena, porque não era assim que eu queria. Quem sabe o meu plano é que você fosse um juiz de Israel, com uma boa esposa, bons filhos, morrendo de velhice, com as pessoas vindo se aconselhar com você. Não era assim. Mas já que você tomou esse caminho, eu vou salvar Israel por seu intermédio. O primeiro anti-herói da Bíblia que a gente... Mas cego, humilhado. Ele morreu como um palhaço, humilhado, cego, fora você falou, sozinho, fora do seu povo. A Dalila só fez uma pequena participação, cortou o cabelo e foi embora. E nem fala que cortou, né? A gente falou, né? Nem fala que cortou, né? Contou o segredo dele. Cara, e no final das contas você vê o que a vingança faz, né? Os 2 lados se lascaram. Mas realmente foi a história que mais teve vinganças. Caraca, que até agora que a gente contou, né? Muita vingança. Você que quer se aprofundar mais nesse conteúdo, quer se aprofundar mais em Bíblia, quer se aprofundar mais em princípios milenares, você deve entrar na lista de espera da pós-graduação em Arqueologia e Interpretação Bíblica com o Rodrigo Silva. É muito legal. Não é? O Grupo Primo e o NASP apresentam para você a pós-graduação liderada pelo Rodrigo Silva, explorando os livros da Bíblia e o universo da arqueologia bíblica. Então, com os destaques aqui. Você vai receber um certificado pelo NASP, com nota máxima no MEC. Você vai ter um grupo exclusivo com o Rodrigo no Telegram e vai participar de um sorteio para uma viagem para Israel. E você tem 1 ano grátis de acesso à Bíblia comentada com mais de 400 vídeos. Então, garanta a sua vaga clicando no link aqui embaixo da lista de espera ou clicando no QR. Errado, né? Seria QR. Ou é QR ou é QR. É só escanear, gente. QR Code. É só escanear. Você escaneia lá e tudo certo.